Olá, hoje a gente está iniciando aqui o trabalho da The Walk, um trabalho que vai ser feito aqui durante 2 dias, que a gente vai estar falando um pouquinho da história, um pouquinho do que é a Sonoclass. Eu estou aqui hoje com a Iris Lessa. Conta um pouquinho, é você quem cuida de tudo aqui, é você quem sabe da estrutura, que entende da questão dos colchões. Conta um pouquinho para mim, para nossos seguidores aqui, as pessoas que estão acompanhando, como é que funciona a Sonoclass, conta um pouquinho da história, como é que é o contexto dela aqui para a gente. Tudo bom, Fábio? A Sonoclass, há mais ou menos 2 anos atrás, percebeu, que existia uma dificuldade muito grande de alinhar qualidade de sono, qualidade de vida, conforto, bem-estar, beleza, né? E no mercado tinha uma deficiência, no ramo colchoeiro, desses atributos, dessas especificações. E surgiu então a Sonoclass, com esse propósito de trazer algo além, algo a mais, não só vender colchão, né? Mostrar para os clientes, para os consumidores, que existe a possibilidade de você comprar um colchão que te traga todos os benefícios que você precisa. E não só aquilo que a gente escuta, não só aquilo que a gente ouve falar de o colchão ser só firme, ou só macio, ou tem mola, ou tem espuma e pronto, entendeu? Então a gente veio com essa ideologia de trazer, de alinhar a qualidade de sono, a qualidade de vida, tá? Em um único produto, que é o colchão. Né? Então a Sonoclass descobriu, pesquisou, foi atrás, encontramos o melhor produto, aquele que é mais recomendado, estudamos muito, Fábio, foi muito tempo de estudo, de pesquisa, de pesquisas técnicas mesmo, para você entender tudo isso. E estamos aí agora com um produto maravilhoso, com uma loja maravilhosa e com uma ideologia de ajudar a pessoa a dormir melhor para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente acredita que a gente precisa hoje, uma qualidade de vida melhor. Eu venho reparando que assim, a gente está trabalhando bastante a questão das redes sociais, trabalhando com lives, com profissionais de saúde. Nós vamos estar fazendo um trabalho aqui com uma fisioterapeuta para mostrar a questão de detalhes de como melhor você dormir, levantar da cama, a questão de travesseiro, que é uma coisa que você deve ter na loja. Clientes que chegam aqui, por exemplo, falando que tem problema de ou que o colchão é mole demais, ou que ele é firme demais. Tem gente que compra colchão e acha que o colchão é para a vida toda, e você pergunta quanto tempo ele tem, já tem quase que o tempo de casado ele tem no colchão. Como é que funciona isso? É uma coisa que assim, a pessoa ela compra colchão porque o amigo falou que é bacana, é bom, ou tem que vir na loja, que é uma coisa que a gente procura trabalhar bastante, para que venha testar e venha fazer? Como é que é essa comunicação que vocês têm com o cliente? A gente sempre frisa isso, Fábio. Tem que vir na loja. Nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você, é bom para o colega, entendeu? Então, colchão é algo muito pessoal, ele é único, Então, que às vezes o que me agrada pode não te agradar. Então, a recomendação é sempre vir à loja, experimentar, conhecer o produto, deitar, ver se sente bem. A gente está fazendo esse trabalhinho com fisioterapeutas, com pessoas especializadas, justamente por quê? Porque aí o cliente, o consumidor, ele consegue ter uma ideia melhor e deixa de ser só o funcionário da loja, só o vendedor falando, e passa a ter um especialista no assunto. Por isso, a preocupação da Sonoclass em estar trazendo fisioterapeutas, enfim, pessoas que realmente entendem do assunto, para estar fazendo nossas lives, para estar indicando postura correta, travesseiro correto, a forma correta de se deitar, de se dormir, Porque isso é importante e isso influencia na hora da compra, tá? Então a nossa preocupação é essa, não só mostrar o produto, mas ter uma forma, que a gente utiliza nossas redes sociais para isso, do cliente ver que existem pessoas especializadas indicando aquilo, tá? Um outro detalhe, quando o casal, existem casais, por exemplo, que vêm na loja e aí um gosta de colchão, outro gosta de outro. Como é que você consegue trabalhar com relação a isso? Isso é o que mais acontece, não tem jeito, isso é muito comum, é muito mais comum até do que as pessoas imaginam, tá?
tá aí mais um motivo, né, para estarem vindo à loja, porque cada um tem um gosto diferente, né? Vamos supor, um gosta mais do macio e o outro do mais firme, né? O que a gente recomenda? Buscar um meio termo. Só que para isso, primeiro eu preciso entender o meu cliente. Primeiro eu preciso que o meu vendedor faça a leitura do cliente. Ele precisa entender que o nível de conforto do colchão, ele se dá também ao peso exercido sobre ele, né? Eu tenho um peso, você tem outro peso. Então, às vezes, o que é macio para você não é para mim, entendeu? Porque o seu peso é maior do que o meu, tá? Então, a gente precisa fazer essa leitura, entender para quem que eu estou indicando aquele colchão, para que aquela pessoa, aquele casal, faça a escolha assertiva. E tentar levar sempre no meio termo. Tem que ser sempre ali algo pensando nos dois. Tá, então é bacana que eles venham testar, os dois sentir. Agora me fala uma coisa, eu já presenciei, já vi algumas situações assim, que tem gente que tem constrangimento em se deitar, fica com vergonha e tal. A gente sabe que isso é importante, tá? Porque assim, a gente fala muito, a gente trabalha muito isso. Você tem que experimentar, você tem que sentir o que é, como é que funciona, porque você compra um colchão, vamos começar por partes. Um colchão hoje, se você compra um colchão, qual é a durabilidade que ele tem para você ficar com ele? Você tem um período, mais uma média, mais ou menos quanto tempo duraria um colchão? Varia muito, né? Colchão, cada um tem um prazo de vida útil, tudo vai depender da matéria química que tiver dentro dele, da matéria-prima, né? Enfim, de qual colchão é, depende. Tá, uma média, só para fazer mais raciocínio. Pelo menos aí de 5 a 8 anos. Então, é uma coisa que você tem, segundo estudos, é uma boa parte da nossa vida a gente passa no colchão. E você comprar um colchão onde você vai passar praticamente 8 anos com ele, é uma coisa, por isso que tem que experimentar, por isso que tem que ver, sentir. Então assim, a gente está buscando trabalhar muito isso em questão de redes sociais, em questão de profissionais de saúde. Aqui na própria loja, você que tem mais frente de loja, entende a situação de cada um, de procurar saber a necessidade de cada um. Mas assim, quando é dupla, quando é um casal, é mais complicado, é mais difícil das pessoas conseguirem se identificar ou é mais tranquilo? Como é que funciona? Como é que é o processo? Não chega a ser mais complicado não, né? Quando a gente, como eu te falei, a gente estuda, né, o cliente, a gente faz aquela leitura e a gente se preocupa no bem-estar daquele cliente e em realmente agradá-lo com o produto, em que ele faça uma compra assertiva, deixa de se tornar difícil. Deixa de ser difícil, passa a ser uma coisa mais, até que fácil. Né? Não, mas eu digo pela resistência, porque como são duas pessoas, aí um gosta e não gosta. E eu já presenciei aqui na loja, vi uma situação que eu achei até engraçada, que assim, eu falei assim, bom, agora quem vai prevalecer? A mulher que determina ou o homem vai deixar de ser? Mas assim, eu acho que tem que ter esse bom senso, tem que ter a escolha do melhor para que seja bom para ambos, que tem essa situação de ser confortável, de ter uma noite de sono, que até a fisioterapeuta vai falar sobre isso, de conseguir conciliar aquela coisa de descansar, de você estar pronto para o seu dia seguinte, de ter essa qualidade, não só de sono para a gente, né, como mais família, tem filhos e tal, e é uma coisa assim que a gente está buscando trabalhar bastante isso. E é uma coisa que acho que a dificuldade que as pessoas, que eu vejo às vezes, principalmente pessoas que perguntam nas redes sociais, é justamente isso, de ter essa coisa de ter vergonha de experimentar o colchão. Chegar na loja e ficar aquela coisa assim, pô, mas eu vou deitar, vai ficar a gente olhando. É uma coisa natural. A vergonha é. A vergonha é natural na maioria das vezes e o que a gente procura fazer é o quê? Primeiro, descontrair um pouquinho o ambiente, dar uma liberdade pro cliente, deixar o cliente à vontade, né? Para que ele se sinta confortável em experimentar. E uma coisa que eu sempre brinco com meus clientes é o quê? Quando a gente vai comprar um sapato, a gente precisa experimentar, porque às vezes eu tenho pé minúsculo, eu calço 34, só que às vezes o 35 me serve, mas às vezes o 33 me serve. Então eu preciso experimentar para que o sapato não me machuque. Não é assim que a gente faz? Certo. E sapato já é algo, né, que gera também um certo constrangimento para poder experimentar. E mesmo assim as pessoas experimentam tranquilamente na loja. Então as pessoas têm que entender que o colchão, ele tem que entrar nesse mesmo critério. Vai comprar colchão, experimenta. Na loja de sapato a gente senta, tira o nosso sapato e coloca o sapato novo que a gente está comprando. Na loja de colchão a gente
deita e não precisa tirar o sapato, pode deitar com o pezinho na peseira, tá bom? Experimenta. Já facilita a vida. Já facilita a vida, entendeu? Então, é deitar, é experimentar, deita de um lado, deita do outro, deita sempre de lado no colchão também, porque você precisa sentir o quadril, né? Quando a gente deita, nosso quadril e nosso ombro são as partes que mais exercem pressão no colchão. Então, você precisa deitar de lado, né, e sentir toda a acomodação que aquele colchão vai fazer no seu corpo, tá bom? Isso é importante, gente. Então, se joguem. Tá na loja de colchão? Deita. Quanto tempo para a pessoa conseguir identificar que aquele colchão é bom para ele? Quanto tempo ele tem que ficar deitado? Como é que funciona a logística? Você que está acostumado a lidar com isso, a pessoa chega aqui, quanto tempo ela consegue falar assim, não, é esse aqui que eu quero para mim? 30 segundos é o suficiente. Por incrível que pareça, tão pouco, mas 30 segundos é o suficiente. Se você deitar no colchão e ele não for ideal para você, de cara você vai saber. Se você ficar em dúvida entre mais de um colchão, é porque todos eles te agradaram. Você só está em dúvida de qual você gostou mais. Exatamente. Mas, em média, deitou, você vai saber se você gosta ou não. Bom, existe uma situação que eu particularmente passei, onde eu comprei um colchão com relação a dor nas costas, dor de coluna, e me indicaram um colchão mais firme. Eu adquiri esse colchão. E eu passei uma semana extremamente sem conseguir dormir, totalmente quebrado. Se eu acho que se eu deitasse no chão, era mais macio do que eu estava no colchão. Como é que funciona com relação a isso? É a questão de você comprar aquilo porque alguém falou que é bom. Entendeu? Ah, mas você tem um problema de coluna, então você precisa do colchão firme. Ah, você tem um pouco mais de peso, talvez, então você precisa que o colchão seja firme. E isso é mito, né? As pessoas, elas, independente do que elas tenham, elas podem ter qualquer nível de conforto do colchão. O que precisa é que o colchão suporte a necessidade daquela pessoa, tá? Por exemplo, você comprou o colchão, você falou pra mim agora que te falaram que o colchão era bom para a sua coluna, por ele ser firme. O fato de você não conseguir dormir mais de uma semana no colchão sem acordar com dores, prova de que isso não é verdade. Você tem um firme e o problema de coluna, mas ele não é bom para você. Você pode ter um colchão macio, como esse aqui, por exemplo. Ele vai suportar até 140 quilos. Ah, mas e como fica a questão da coluna? O macio também faz alinhamento de corpo. O firme, ele faz um pouco menos. Existem pessoas, sim, que têm problema na coluna e precisa do colchão firme. Mas entra a questão que a gente já falou anteriormente, onde é muito pessoal. Então, é muito pessoal, fala. Então é uma coisa que realmente tem que experimentar, ver esse processo para que você tenha a real ideia daquilo que vai te fazer bem e que você vai ter uma noite tranquila de sono. Exatamente. Você tem que buscar uma qualidade de sono. Para isso, você precisa vir à loja, experimentar o colchão e entender que para cada um existe uma proposta diferente. Tá? Tanto de conforto, como de benefícios nessa questão de alinhamento de coluna, né? Claro, se você tiver uma recomendação médica de um nível de conforto específico, você precisa passar essa informação para quem está te atendendo na loja. E essa pessoa tem que te direcionar para aquela sua necessidade. Questão de peso, essa questão que você falou do peso. O colchão tem uma densidade para peso X. Então a pessoa tem que ter, de acordo com o peso dela, ela tem que ter tem que saber exatamente o quanto que sustenta esse colchão para ela. O colchão, ele tem hoje suporte de peso, né? Certo. A densidade do colchão nada mais é do que o suporte de peso dele, tá? O colchão de molas ensacadas hoje, por exemplo, ele varia de 120 a mais quilos, tá bom? Aqui, por exemplo, é um colchão extremamente macio, ele é Ultra Plush, da nossa linha Ultra Plush, só que o suporte de peso dele é de 140 quilos por pessoa, tá? Esse suporte de peso sempre vai ser por ponto de pressão na cama, por pessoa deitada nele. Entendi. Não é o peso em cima dele, sim onde você está alocado que Isso. conta esse peso. Não é o peso total que ele vai aguentar, entendeu? Então, não são duas pessoas de 70 quilos para somar os 140 em cima dele. Certo. Pode ser duas pessoas de 140 quilos que ele vai aguentar sim.
tá bom? Então, essa questão de, eu sou mais gordinho, eu preciso de um colchão mais firme, isso é mito. Se o colchão for bom, ele tem um suporte de peso maior e você sendo mais gordinho, mais magrinho, tendo mais quadril ou mais ombro, pra você vai ser bom do mesmo jeito. Tá, e com relação, por exemplo, com relação ao negócio de calor, existem hoje a tecnologia é muito avançada, acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. Como é que hoje a tecnologia funciona, por exemplo? Eu sou uma pessoa que para suar não precisa muito. E tem produtos que, que ajudam nisso? Como é que funciona isso? Tem sim, Fábio. Além do tecido, né, alguns colchões possuem tecidos que são um pouco mais frescos, nós temos também as opções com o Viscogel Sense. Tá? O Viscogel Sense, isso é a espuminha viscoelástica, as pessoas conhecem popularmente como espuma viscoelástica, aquela da NASA, né? Com a infusão de gel. Aquela que você bota a mão e ela fica desenhada na mão e demora para voltar. Isso, espuma de memória lenta, tá? Então, o Gel Sense, né, que é o visco com a infusão de gel, ele faz esse trabalhinho de deixar o colchão mais fresco, tá? Além de outros tipos de tecidos também, tem fibras de bambu, eucaliptos, enfim, cada tecido vai ter a sua característica e cada uma delas tem uma proposta de calor diferente, tá bom? Uma das vantagens da gente trabalhar com uma fábrica que está desde 1964 no mercado, como a FA Colchões, é que nós temos também algumas exclusividades. Nós somos uma loja exclusiva da marca FA. Com isso, existem alguns colchões que somente a gente tem. Então isso é muito importante, gente. Exclusividade a Sonoclass tem. O início do sonho começou com a minha vinda de Portugal para o Brasil em 1957, em busca de novas oportunidades. O meu primeiro negócio foi a venda de tecidos, que logo se transformou na fabricação de acolchoados. Queria produzir colchões que fossem diferentes, que contribuíssem para a qualidade de vida das pessoas, proporcionando conforto e tranquilidade com a mais alta tecnologia. Mas para isso é preciso paciência, prática e disciplina, através de processos bem definidos, com pessoas realizadas com o que fazem. FA Colchões é mais do que a soma de nossas partes, mais do que apenas camas e colchões. É a busca incansável pela excelência do dormir bem. E foi pensando em você que trilhamos esse caminho há mais de meio século. Meu nome é Thiago Massukawa, eu sou engenheiro químico, trabalho como gerente de produtos aqui na FA Colchões há cerca de 3 anos. O nosso trabalho aqui ele é muito importante porque acreditamos na qualidade dos produtos desde o recebimento da matéria-prima até a saída do produto final. Por isso, damos muito foco no nosso trabalho, na qualidade que teremos ao longo de toda a produção. Nesse tempo dentro da empresa, tive inúmeras oportunidades de melhorar tanto processos quanto produtos, aprender, desenvolver produtos novos. Isso, a gente tem uma visão de que a FA é uma casa de oportunidades para a gente na nossa carreira. E que isso é muito legal, é muito motivante, é muito desafiador.
sempre uma empresa de muita inovação. Meu nome é Isabel e eu sou coordenadora de setor, um dos maiores setores da FA. Eu trabalho na FA há 19 anos e 8 meses. Eu vejo na FA Colchões o maior ponto positivo na preocupação que temos em proporcionar qualidade de vida com produtos inovadores. E também eu vejo a importância que se dão aqui à vida dos funcionários no geral. A FA proporcionou para mim uma qualidade de vida em termos vida pessoal muito boa. Eu cresci aqui dentro. Eu me sinto totalmente realizada trabalhando na FA Colchões. Inclusive com o que faço, amo o que faço. Bom, eu sou Maria, estou na empresa já há 43 anos, eu cuido ali, sou líder da área de complementos e me sinto uma pessoa assim muito especial aqui dentro, eu acho, né? Comecei na empresa, não comecei como líder não, tá? Então eu me sinto uma pessoa muito completa por tudo, porque a gente está aqui há 43 anos, é uma vida. Só se fazer o cliente cada vez melhor, fazer os produtos com muito carinho, com muito amor, né? Do mais simples que seja, ele tem que ser feito com muito amor e carinho para ter a satisfação do cliente, senão, né? Hoje em dia tem que ter a satisfação do cliente, em toda parte, toda parte. Meu nome é Matilde, trabalho na FA Colchões desde os 16 anos, faz 20 anos que eu estou aqui. Comecei como menor aprendiz, e hoje estou num cargo de liderança como gerente de logística. O ponto que eu vejo mais na FA Colchões é esse negócio de família, né? A FA é uma família e acolhe a todos os funcionários assim como se fosse uma família mesmo. Bom, aqui na FA eu realizei um sonho que eu sempre tive e hoje consegui comprar o meu apartamento e estou muito feliz por causa disso. O que eu levo da FA para fora, eu acho que é a transparência. Uma coisa que meus diretores sempre falam é transparência. Na minha vida lá fora, eu tento ser o mais transparente possível. FA Colchões, conforto que passa de geração para geração desde 1964. Meu nome é Iris, eu sou gerente da Sonoclass Colchões, trabalho com colchões há 7 anos e a minha maior realização é o bem-estar do meu cliente. Você passa o dia correndo atrás dos seus sonhos, o trabalho com muita dedicação. Tudo para poder desfrutar do bem-estar com sua família. Inspirados em pessoas como você, a FA Colchões projeta há mais de 50 anos produtos inovadores para o descanso, para contribuir com sua qualidade de vida, conforto e tranquilidade no sono. Acorde sempre disposto a realizar os sonhos que estão por vir. FA Colchões. Dormir bem para viver melhor. Um diferencial, Fábio, bem bacana da fábrica da FA Colchões, né? Active Protection. Todos os colchões da FA vêm com essa manta com íons de prata que vai deixar o colchão protegido contra ácaros, fungos, bactéria, antialérgico permanentemente. Você comprou um colchão hoje, qualquer outra marca que seja, o seu colchão ele vem com uma proteção sim, tá? Mas essa proteção ela tende a acabar, ela tem um prazo de vida útil, normalmente é de 6 a 8 meses, tá? Após isso, o colchão ele se torna um habitat natural do ácaro, né? De bactérias e de fungos. O Active Protection tem esse diferencial, é permanente a proteção. Isso, no nosso clima do Brasil hoje, que é um clima que tá quente, tá frio, né? É muito importante. Pessoas que sofrem com alergias, é muito importante. Então, Active Protection é um diferencial que, pra gente, é um dos principais da fábrica. Uma outra coisa que você comentou é com relação à questão de colchão.
Existem colchões que você falou que tem um modelo que você pode adaptar, mudar tamanho. Como é que funciona isso? Isso é bem bacana. As pessoas costumam entrar aqui e ver uma quantidade muito grande de colchões tamanho Queen e King, né? E se perguntam, mas e se eu quiser esse colchão pro meu filho, no tamanho solteiro, ou se eu quiser uma medida diferenciada, porque na minha casa eu tenho uma cama com uma outra medida que não é padrão? A gente pode fazer sim, tá? A maioria dos nossos modelos, eu diria até que 90%, é feito em qualquer tamanho, inclusive quando não é um tamanho já padrão, né? Um solteiro padrão, um casal padrão, um tamanho fora de medida, uma cama que a pessoa fez numa medida especial, a gente consegue fazer também, tá? Então ela pode escolher o colchão que mais agrada, a gente vai fazer na medida que ela precisar. Com relação a crianças, você falou que tem o Active que é permanente. Agora, com relação a experimentar, o pai traz as crianças, como é que vocês procuram trabalhar isso para que a criança também se adapte ao tão melhor do colchão para eles? É bem interessante, tá? Depende muito não só a idade da criança, mas também da criação que ela possui, né? Se você dá autonomia para o seu filho, é importante que na hora da compra ele venha experimentar. Porque o peso do adulto é diferente do peso da criança. A criança ela exerce muito pouco peso sobre o colchão. Então tem que tomar cuidado, porque o colchão muito firme pode acabar causando ponto de pressão e atrapalhando a circulação sanguínea do corpo da criança. E é importante lembrar, a criança ela se desenvolve dormindo, tá? Então é muito importante focar na qualidade de sono da criança também. Então é sempre importante que tragam a criança, que ela faça experimentar também, que ela tenha esse cuidado de poder utilizar do mesmo artifício que é feito para o adulto, fazer para a criança, para que ela tenha, sentir, saber se ela realmente gosta ou não gosta, principalmente dessa coisa que você falou da liberdade, e fazer com que ela tenha experimentar e ter o melhor aproveitamento do colchão. Exatamente. Traz a criança experimenta. Quando a criança é muito novinha, ela ainda não tem discernimento do que é bom ou não pro corpinho dela, a criança vê tudo como novidade. Então tende a gostar de tudo, tudo tá bom, gosta de tudo. Brincar Isso, vem porque quer pular na cama, quer brincar e acha isso maravilhoso, né? Mas os pais precisam levar em conta a questão do peso corporal da criança, tá? Então, e o outro que é super importante, Fábio, você tem que pensar o seguinte: eu tô comprando um colchão pro meu filho usar só até a adolescência, eu tô comprando um colchão que eu quero a longo prazo, ou eu tô comprando um colchão só para ele usar agora até chegar na pré-adolescência, que a gente fala. Tudo isso vai interferir, tá? Cada colchão vai ter uma proposta, assim como pro adulto, pra criança também. Cada colchão tem uma proposta. Uma noite perfeita que me faz sonhar, me sinto renovada num feliz acordar, porque eu durmo num colchão FA. Toda minha família sabe o que é descansar na tradição de um colchão FA. Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Fábio Barrocal. A gente está fazendo um trabalho aqui com a Sonoclass, falando sobre qualidade de vida, sobre qualidade do sono, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Tem muita gente que dorme pouco, ou dorme muito, ou dorme errado, de formas que às vezes deixa a tua noite já carregada já, e você não consegue descansar para você poder ter um dia extraordinário no dia seguinte. Então eu estou aqui hoje com a Ana Paula Barrocal. Prazer, obrigado
pela oportunidade. Eu que agradeço. Fisioterapeuta, fala um pouquinho do teu trabalho, fala um pouquinho da tua especialidade pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta há 17 anos e eu tenho uma clínica de fisioterapia, mas o foco principal é postura. Então nós trabalhamos muito com pilates e reeducação postural. E uma das coisas que nós nos preocupamos muito com os clientes não é só com relação à postura em si, mas com os hábitos da pessoa, né? Porque alguns hábitos influenciam muito na postura dela. Então não adianta ela vir fazer o pilates ou fazer a reeducação e em casa ela ter os hábitos ruins, como a posição de dormir ou a posição de sentar, como a forma de... Então tem várias coisas dos hábitos da pessoa que a gente tem que dar algumas orientações justamente para que ela mude, para conseguir que a alteração de postura dela seja eficaz. Então assim, não é só dormir muito, tem que dormir muito e certo. Na verdade assim, cada pessoa tem uma quantidade de horas de sono, né? Então a gente não pode exigir que as pessoas durmam 8 horas ou durmam 10 horas. Cada um tem o seu time. Exatamente, né? O seu relógio biológico que a gente chama. Então assim, muitas das pessoas precisam de 10 horas, outras 5 horas é o suficiente. O que importa, na verdade, é se o sono está sendo reparador, se a pessoa está acordando descansada, se a pessoa acorda sem dor alguma, para que o dia dela seja produtivo, que ela tenha um dia bom. Aí isso sim é qualidade de vida. Agora, a partir do momento que a pessoa dorme muito, mas ela está dormindo de forma incorreta, ou ela está acordando com dor, ela dorme sem dor e acorda com dor, normalmente alguma coisa relacionada à forma de dormir, ou colchão, ou ao travesseiro, isso tudo influencia muito, né? Então assim, tem alguns fatores que a gente são principais para a pessoa ter um sono reparador, tá? Então assim, quais são eles? Por exemplo, a questão da iluminação, né? Então o quarto tem que estar completamente escuro. No quarto não pode ter luz nenhuma. O cérebro precisa do escuro para ele identificar que é noite e que está na hora de dormir. Se tiver qualquer iluminaçãozinha, já prejudica o sono da pessoa. Então aqueles LEDzinhos que tem de aparelho de celular ou aparelho de net, essas coisas, isso atrapalha. Péssimo, é péssimo, tá? O cérebro vai estar sempre detectando que não está completamente noite. Então ele pode te sabotar e fazer você ficar acordando várias vezes durante a noite. Tá, existe alguma coisa relacionada a celular, ficar muito tempo, tem hora antes para desligar, para você desconectar? A gente indica, na verdade, para que tenha um sono bom, que pelo menos 1h30 antes pare com o celular ou até televisão. Cuidado com o que assiste na televisão, filmes agitados, coisas agitadas na televisão antes de dormir não é legal, não é adequado para se ter uma boa noite de sono, né? Então tem vários fatores que a gente diz que o principal é o celular, a questão da iluminação, né? Então a iluminação do celular ou a televisão ou o tipo de coisa que a pessoa está assistindo. Então dormir com o televisor ligado é nem pensar. Péssimo. É péssimo justamente por causa disso. Luz, toda vez que tem luz, o cérebro interpreta que não está na hora de dormir ainda. E aí fica te sabotando e vai demorar mais tempo para você dormir. Exatamente. Então muita gente que tem insônia, pode ser que fica com o televisor ligado, alguma coisa e vai despertando e não vai conseguindo ter essa noite de sono. Exatamente, tá? Muitas das insônias são por causa disso e as pessoas nem percebem, tá? Eu tenho clientes que chegaram até mim relatando isso, que depois que eliminou completamente a parte de claridade, que começaram a dormir melhor e a insônia acabou diminuindo. Então ela consegue ter uma qualidade de sono, eliminando e deixando de sabotar o cérebro, que identifica que você está, vamos dizer, que não é noite ainda e que você está sempre tá desperto ainda. Exatamente. Então assim, esses fatores todos são importantes, né? Então assim, tem a questão de acordou, clareia o ambiente, senão o seu dia também vai ficar naquela, tá sempre escuro, não tá fechado, tá sempre escuro, o cérebro vai interpretar que você não acordou ainda, então ele vai estar sempre te sabotando, que você, não, pode ficar mais um pouquinho na cama, não, pode, né? Então assim, dormir tudo escuro, a partir do momento que você acordou, clareia o ambiente, tá? De preferência luz externa. Tá? Outra coisa importante para você ter uma boa noite de sono é praticar atividade física.
Tá? A atividade física ela tem a liberação de serotonina, ela tem a liberação de hormônios que vão te dar um bem-estar e que vai melhorar a sua qualidade de vida e vai melhorar a sua qualidade do sono também. Mas isso eu tenho até que horas eu posso fazer um treino para poder dormir De bem? preferência, não fazer no período da noite, até 6 horas da tarde no máximo, porque também senão essa liberação dos hormônios vão te prejudicar também na hora de dormir. Tá? O ideal seria fazer atividade física no período da manhã. Tá? Então assim, você teve a noite de sono, foi reparador, você acorda, faz a atividade física, o seu dia vai ser mais produtivo com isso e até 6 horas da noite, 6 horas da tarde, né? Depois disso, o corpo também vai ficar agitado, porque a atividade física, querendo ou não, a liberação de hormônio te dá uma agitação, então o seu sono também não vai ser bom. Tem que cuidar com o horário da atividade física também. Então tá, eu vou fazer o lado ruim da história. Eu começo a trabalhar às 8 da manhã e paro às 18 horas. Como é que eu faço? Você começa às 8 da manhã? Então, de repente colocar antes de você começar a trabalhar. E de preferência ou antes, no período do meio-dia, de preferência antes. O depois, você não vai ter um sono bom, porque vai ter agitação, vai ter a liberação de hormônios que não vai te permitir que você durma bem. Quer dizer, literalmente te deixa acelerado e demora para ter essa desaceleração para você poder dormir bem. Exatamente. Que mais que não é aconselhado fazer à noite que atrapalha o sono ou que você acorde no meio da noite? Ingestão de líquidos, tá? Pelo menos 1h30 antes de você dormir, ingerir o líquido. Não ingerir logo que vai dormir, porque provavelmente você vai acordar durante a noite para ir ao banheiro e isso também vai interromper. O sono tem várias fases. Se você interrompe isso, ele vai ter que iniciar de novo, até você chegar no sono profundo da parte da reparação. Então assim, quanto menos você interromper seu sono, levantar para ir ao banheiro, levantar para tomar água, melhor. Tá? Então assim, uma das coisas que a gente indica é pelo menos 1h30 antes. E a alimentação 2 horas antes. Porque se você se alimenta e já deita, aí pode acontecer de você indigestão, ou você pode deitar e não dormir bem. Tem muita relação de cadeias, que a gente chama de cadeias musculares, do estômago ter relação com a TM. Então você pode ter o bruxismo durante a noite por estar se alimentando muito antes de dormir. O bruxismo também é uma das coisas que você pode acordar com dor ou não ter uma noite reparadora de sono, né? Então assim, tudo isso envolve ter uma boa noite de sono, né? Mas assim, um dos principais motivos seria a questão de colchão, travesseiro e a posição de dormir. Tá? Essa é uma questão muito importante e que muitas das pessoas que chegaram a mim com dor, a gente conseguiu trabalhar e eliminou cerca de 30%, 40% só mudando a posição de dormir. Pessoas que tinham lesão. Pessoas que não tinham lesão, às vezes reduziu 80% o quadro doloroso só de mudar a posição de dormir, a altura do travesseiro, a questão do colchão. Tem gente que compra colchão e acha que é para a vida inteira. Não, tem que cuidar com isso também. A questão, o colchão, ele tem um tempo de vida, né? Aí tem que perguntar na loja, as pessoas vão estar indicando qual o período em que a pessoa pode ter aquele colchão, ou que tem que fazer a troca. Aqui na Sonoclés a gente trabalha muito essa questão de como a pessoa se adapta, a que tipo de colchão se adapta. As pessoas que trabalham aqui, eles têm esse cuidado de saber qual é a melhor densidade para você, se é mais firme, se não. E justamente isso, você tem colchões que você tem que virar, o prazo que ele tem. Então a gente trabalha muito isso. Mas assim, qual as situações que você mais tem deparado com relação aos clientes que você atende, as pessoas que você depara, que é questão de travesseiro, de postura, ou que a pessoa tem essa forma irregular de ficar no celular até muito tarde, ou de dormir pouco ou dormir muito? Qual que é os relatos que você mais tem, as coisas que você mais tem, identifica isso nos seus pacientes? Olha, varia bastante, mas uma das questões que pegam bastante é a questão de posição de dormir, e altura de travesseiro e densidade de colchão. Esses são os que mais pegam. Isso independente se a pessoa teve lesão ou não? Independente de ter lesão ou não. Às vezes só mudando o colchão, eu já tive casos em que a pessoa só mudou o colchão, só mudou a altura do travesseiro, dormiu bem melhor e acordou sem dor. Eram pessoas que tinham dor, mas que quando dormiam, acordavam pior do que antes de dormir.
né? Então, quando acontece esses casos em que a pessoa acorda pior ou dorme sem dor e acorda com dor, a coisa está errada no colchão, ou no tamanho do travesseiro, ou na posição de dormir. Tá, existem algumas situações que eu já presenciei de vi, de gente que comprou colchão porque o do amigo dele era bom, ele gostou e achou que era bacana e quis comprar também. O interessante é a pessoa ter, por exemplo, casal, de ter essa sintonia, de ser bom para ambos, de ser, ou compra indicado que gostou e vai lá e compra também. O ideal é a pessoa experimentar, né? Ela deitar, ela ver se o material, porque hoje em dia tem diversos o material é bem diversificado, né? Tem de mola, tem de espuma, tem uma variedade grande. Aí as pessoas falam, qual que é o melhor? O melhor é aquele que você se adequa, tá? Então assim, na verdade a pessoa tem que deitar e tem que experimentar. Ela tem que ver. E aí o casal, às vezes tem esse conflito, um gosta mais assim, outro gosta mais assado. Mas eu tenho certeza que na loja vai ter um colchão que se encaixe para os dois, mas é uma questão de experimentar, tá? Isso é muito individual, as pessoas têm que provar, têm que ver a altura do travesseiro. O que a gente fala muito é com relação à altura, olha, a posição adequada é assim, você encaixa assim. A pessoa fazendo isso e vendo qual que é o material que ela se identifica mais, com certeza ela vai ter um sono bem reparador. Eu vou pedir para você depois fazer um pouquinho pra gente mostrar o que é bom, o que não é, como é que deita e tal. Mas assim, existe alguma outra coisa que seria indicada para as pessoas que têm essa dificuldade em dormir? Ou essa coisa do tempo? Tem muita gente que frisa muito essa coisa, eu preciso de 8 horas para dormir, tem gente que precisa de 12 horas para dormir. Isso vai da atividade física que ela faz ou é biotipo dela, que ela precisa realmente daquele tempo certo do sono dela? Muito é da pessoa, tá? Não necessariamente tem envolvimento com atividade física ou não. O ideal é que seja feita atividade física. Isso é indicado para todas as pessoas. Todo mundo tem que estar fazendo atividade física. O corpo precisa de movimento. Tá? Então assim, durante o dia a pessoa precisa do movimento, ela precisa trabalhar, precisa ter liberação de hormônios. Depois ela precisa também descansar. E o descanso dela precisa ser muito bom, precisa ser reparador. Aí quantidade de horas é muito individual também, tá? Cada um tem o seu ritmo. Conheço pessoas que precisam de 10 horas para acordar bem. Eu conheço pessoas que dormem 4, 5 horas e que acordam super bem. Então isso é muito de pessoa para pessoa. Aí envolve muito a pessoa ser mais ativa, ser uma pessoa mais tranquila. Então isso varia muito, né? Uma das coisas que ajudam também com relação ao sono é meditação. Se você puder fazer uma meditação antes de dormir, isso vai te ajudar também a ter um sono reparador. A meditação é uma das coisas que consegue baixar, você consegue relaxar, usa muito exatamente. Você usa muito a respiração. Então isso faz com que você diminua o seu ritmo e consiga dormir melhor. E isso tem antes de dormir ou tem um tempo antes? Tem tempo para fazer isso? Normalmente as pessoas que chegam até mim começam a fazer a meditação e já dormem. Nem termina, às vezes, 10 minutinhos ali, não. Às vezes 1, 2 minutinhos já é o suficiente para a pessoa dormir. Porque como você trabalha a respiração, isso vai promover um relaxamento geral. A respiração ela é importantíssima. Quem tem respiração curta, que é muito agitado, com certeza tem um sono agitado e não tem um sono bom. Então o ideal é que a pessoa trabalhe essa respiração mais lenta, diminua o ritmo para que você desligue, o corpo vai relaxando, a cabeça vai desligando e você consegue dormir melhor. Maravilha. Eu queria que você mostrasse um pouquinho pra gente os detalhes de como é que melhor deitar, melhor aproveitar o sono, melhor ter sua condição de sono. Você consegue fazer pra gente? Sim, claro. Então, vamos mostrar pra vocês agora com detalhes. Com relação à qualidade de sono, né? A gente, para ter um sono reparador, uma das principais coisas que a gente tem que avaliar é colchão, tá? O tipo de colchão, o tipo de material que você usa, isso é muito importante, mas cada um tem o seu de preferência, tá? A altura de travesseiro, então assim, quando você dorme de lado, que é o mais adequado, a posição melhor para se dormir, para manter um alinhamento da coluna, seria dormir de lado, com um travesseiro entre as pernas e um travesseiro adequado da altura do ombro. Então, posicionar bem o ombro, posicionar bem o travesseiro, colocar o travesseiro entre as pernas. Essa é a posição mais adequada para estar tendo um sono melhor, mantendo um alinhamento da coluna.
ou de barriga para cima. De barriga para cima, a altura do travesseiro tem que ser menor. Se você tiver um travesseiro muito alto, você vai fazer uma flexão do pescoço. Isso não é legal, então você tem que diminuir. A altura do travesseiro que você dorme de lado é diferente da altura do travesseiro que você dorme de barriga para cima. E o ideal seria colocar um travesseiro embaixo dos joelhos quando você dorme de barriga para cima. Por quê? Senão você mantém a curvatura da região lombar, que é essa mais embaixo, e isso pode causar dor. Então você tem que tirar essa curvatura. Então, tirando essa curvatura, promovendo o relaxamento dessa região do final da coluna, você tem um relaxamento da coluna e o alinhamento, mantém o alinhamento, e você consegue dormir melhor. Então as melhores posturas seriam essas, de lado ou de barriga para cima, tá? E tem também a postura de como você deitar e levantar. Isso também é importante, porque quando você levanta de qualquer jeito, você prejudica a sua coluna, porque não necessariamente você usa a força do abdômen para levantar da cama. Então você sempre vai fazer uma força na coluna. Isso pode te machucar, né? Então a forma de deitar e a forma de levantar também é uma coisa muito importante. Bom, agora qual é a melhor forma da gente sentar, deitar e levantar da cama, né? Então isso é uma das coisas importantes que muitas pessoas não observam, mas que faz uma grande diferença na qualidade de vida, ou com relação à postura, ou com relação às dores. Então muitas pessoas têm dores por não saber levantar e deitar, ou pela posição de dormir, né? Então aqui eu vou estar falando como deitar e levantar, tá? Então o principal é sentar na cama, apoiar a mão e vir deitando, tá? Essa é a melhor posição de estar deitando. Você pode deitar de barriga para cima, virar do outro lado, mas para você deitar e levantar, o ideal é sempre de lado, para você não forçar a coluna. Tá? Muitas das pessoas fazem isso aqui. Levanta, a primeira coisa, já vai saindo, né? Cuidado, isso não necessariamente você vai usar a força do abdômen. Normalmente você vai usar a força da lombar. Então, que não aqui. Sempre virou de lado, põe as pernas para fora, apoia as mãos e levanta, tá? Isso evita que você prejudique a sua coluna, porque normalmente as pessoas não têm tanta força no abdômen. Então a primeira coisa é o impulso, é você fazer o impulso e usar a força do pescoço ou usar a força da coluna. Isso não é legal, tá? Então use sempre essa posição de sentar, deitar e levantar, a mesma coisa. Bom, eu vou falar um pouquinho das posições que não se deve dormir, tá? Por quê? Algumas posições, elas desalinham muito a coluna enquanto a gente está dormindo. O que pode acontecer? Com esses desalinhamentos, por exemplo, torção, então quando você dorme de barriga para baixo, você tem uma torção muito grande do pescoço, você tem uma torção da coluna toda. Isso tudo pode te causar as parestesias ou os formigamentos. Então o que é a parestesia? A dormência, né? Então tem dormência, pode dar dormência nos braços, pode aumentar a tensão dessa região que é a região dos trapézios, dos ombros, tá? Então isso é péssimo. Pode perceber que quem dorme muito de barriga para baixo sempre tende a virar a cabeça para um dos lados. Tem uma restrição de movimento do pescoço para o outro lado, tá? Então isso não é legal. Você tem que ter um equilíbrio muscular, tá? Para que você tenha uma boa postura, um bom alinhamento, para que você não traga transtornos para sua coluna, tem que ter esse alongamento adequado. Então o alongamento de um lado e do outro, o fortalecimento de um lado e do outro. Então se você dorme de barriga para baixo, naquela posição bem desalinhada, isso tudo vai te causar um torcicolo, então tem que cuidar muito com essa posição. Outra é deitar de lado e você deitar com o ombro também em cima do travesseiro. Então cuidado, aqui embaixo da clavícula desse osso aqui, passa um grupo de nervos que sai lá da coluna, passa aqui embaixo, que vai para os braços, que é o que dá o movimento para os braços. Então se você está muito aqui, pode acontecer um pinçamento dos nervos. Também acontece a questão de dor no braço, dormência ou formigamento do braço. Isso também não é legal durante a noite. Vai fazer você acordar e a qualidade do seu sono também não vai ser boa. E pode fazer você ter dor quando você acordar.
Outra postura ruim é de barriga para cima, sem nenhum travesseiro embaixo, ou com os braços para cima, tá? Quando você dorme com os braços para cima, acontece a mesma coisa do pinçamento aqui. Então, cuidado com a posição de dormir aqui, ó. Você vai acordar em breve com formigamento nos braços, ou braço dormente. Dormir também em cima do braço. Também pode acontecer a mesma coisa, o pensamento aqui do grupo de nervos que vai lá para o braço e causar dormência, causar dor, pode causar formigamentos. Então isso tudo, essas posturas todas podem fazer você acordar durante a noite. Isso já vai interromper o ciclo do seu sono. Então a postura de dormir é muito importante, então cuidem com isso, tá? E aí assim, eu vou demonstrar agora qual é a melhor posição para dormir. O ideal é que você tenha um travesseiro, tá? Que ocupe o espaço do joelho e tornozelo. Esse travesseiro aqui é perfeito, tá? Então, qual seria a posição? Sentando lá, bem bonitinha, deitando. Eu vou posicionar o meu ombro mais à frente e vou encaixar o travesseiro. Então, eu vou estar aqui. Eu vou posicionar o ombro, encaixar meu travesseiro e o outro travesseiro vai vir aqui, tá? Melhor coisa é você posicionar aqui, ó. Aqui você tá em perfeito alinhamento da coluna. Você vai dormir bem tranquila, sem ter nada, sem ter desconforto nenhum. É perfeito, essa é a melhor posição para se dormir, tá? Outra posição que você pode dormir é de barriga para cima, desde que você coloque um travesseiro embaixo dos joelhos. E a altura do travesseiro também tem que verificar, tá? Ela não pode ser muito alta. Então, esse material aqui, ele é muito bom porque ele acomoda bem a cabeça, tá? Então, posicionou lá, eu tô relaxando a minha coluna, eu tô mantendo o alinhamento da minha coluna. Então, perfeito de dormir aqui nessa posição também. Então assim, uma das coisas que eu faço muito quando a pessoa chega até mim, relatando dor ou não, é sempre dar orientações, né? Então as orientações de como sentar, como deitar, como levantar. E algumas orientações que eu dou são alongamentos simples, básicos, que a pessoa pode fazer quando ela acorda ou quando ela vai dormir, né? Então, preferência quando ela vai dormir. Por quê? Porque ela teve o dia todo, foi cansativa, ela fez exercício, ela ficou muito tempo sentada, ela se mexeu muito. Então, o ideal seria fazer esse alongamento para promover um relaxamento da coluna e a pessoa conseguir dormir melhor. Então, temos alguns alongamentos básicos que a gente sempre indica para os clientes estarem fazendo antes de dormir. Tá? Pode fazer ao acordar também. Então, antes de dormir a gente fala, abraça os joelhos para você relaxar a coluna. Fica lá por 30 segundos, 1 minuto, quanto você sentir que está promovendo o relaxamento da coluna, tá? Apoie os pés, cruza uma perna sobre a outra e vai deixar a perna cair para o lado e abre os braços. Isso também vai promover um relaxamento da coluna na parte lateral. Para voltar também, mantém 30 segundos, 60 segundos, até você sentir que está promovendo um relaxamento da coluna, tá? Assim que você relaxou, para voltar, não volte de uma vez. Você tem que usar a força do abdômen para trazer as pernas de volta, senão você vai forçar a lombar. Tá? Forçar os músculos da coluna. Então, contrai o abdômen, traz de volta, descruza, cruza para o outro lado e aí vai fazer a mesma coisa para o outro lado. E relaxa lá, conta e sempre respirando. Respira devagar. Aqui você já pode começar a fazer um relaxamento geral do corpo. Então, respira, inspira, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, vai promovendo esse relaxamento. E para voltar a mesma coisa, encolhe a barriga, umbigo lá para dentro e traz a perna de volta, tá? Quando acorda, uma das coisas que a gente diz, você pode estar fazendo essa série de alongamentos, mas o principal é espreguiçar,
tá? Espreguiça, acorda seu corpo, espreguiça para um lado, espreguiça para o outro, espreguiça mesmo com vontade, tá? O espreguiçar vai fazer você acordar os seus músculos, vai fazer com que você estimule, acorde, aumenta a circulação e já levanta super bem. Caraca, tudo isso só para dormir? Não, na verdade tudo isso para viver bem, para você ter uma noite de sono maravilhosa e uma questão de qualidade de vida. Se você quer ter uma boa qualidade de vida, tudo isso. Então, eu sou um dos que vou ter que aprender muito com esse vídeo, assim, eu já tenho um colchão maravilhoso que é daqui da Sonoclass, mas agora preciso aprender a estar um pouquinho adaptado a esse sono, essa qualidade de vida de sono aí. E assim, é muito gratificante essas dicas. Eu acho assim, tem muita gente que às vezes pergunta no nosso canal, comenta, às vezes por questão do pessoal que faz atendimento, de como é que é melhor, como é que é isso, e a gente frisa muito isso, a questão de vem pra loja, vem tomar um café com a gente, vem saber, experimentar, saber o que é mais bacana, o que é interessante, para você ter a sua adaptação ao colchão, a saber a questão da densidade, se é melhor ou não, principalmente casais que tem aquela dificuldade, né, de um achar que está mais firme ou não, mas assim, muito gratificante e muito assim, acho que aprendemos bastante, acho que dá pra gente colocar um pouquinho aí de conhecimento e usá-lo no nosso dia a dia. Então assim, sou muito grato, obrigado pela oportunidade e quando tiver outras oportunidades eu posso ter certeza que eu vou te colocar para falar de novo. Hein? Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer falar daquilo que eu trabalho, daquilo que eu amo fazer, que é justamente ajudar as pessoas a ter uma boa noite de sono, porque hoje em dia, sem uma boa noite de sono, a pessoa não tem um dia produtivo, não tem uma vida feliz ou uma vida de liberdade de movimento, ou a gente preza muito isso, né? A questão de você ter liberdade de movimento, liberdade para fazer o que você quiser, sem ter dores, sem ter restrições de movimento. E uma das coisas importantes é o sono, né? Então se você pode ter a agitação que for durante o dia, se você tiver uma boa noite de sono, se você colocar em prática todas essas dicas que eu dei, fazer alongamento, fazer atividade física, fazer uma meditação, ter alimentação adequada, ter a questão da hidratação também, se hidratar durante o dia, não à noite, evita essa hidratação à noite. Você vai ter uma vida, você vai ter um sono tranquilo e vai ter uma vida com certeza mais tranquila, mais feliz e ter uma excelente qualidade de vida. Gratidão mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Algumas pessoas com certeza, como aconteceu com alguns trabalhos que a gente já fez, vão perguntar alguma coisa, se eu puder passar, para a gente poder, o nosso foco, o nosso objetivo é esse, é trazer qualidade de vida, trazer situações e oportunidades que a gente possa colocar aqui e consiga trazer essa qualidade de vida para você e para sua família. Então, mais uma vez, obrigado. A gente fica por aqui e vamos para o próximo trabalho. Gratidão.